Já falo já na sequência aí com mais detalhes, tá? Aqui no laranja são as atividades que são urgentes, né? Tem alguém aí pedindo informação, tá com pressa, o prazo é curto, então é urgente, mas não é importante. Então, provavelmente são questionamentos de outras áreas, são assuntos menos relevantes para a empresa, para a sua área também, mas tem alguém lá desesperado que precisando de um apoio, uma ajuda, uma reserva de sala, uma informação sobre restaurante para almoço com fornecedor, ou quer confirmar alguma coisa de algum voo, enfim. Para aquela pessoa ali, acaba sendo urgente, né? Precisa ser tratado, mas não é importante. Aqui a orientação é delegue para o seu time. Se você não é gestor, né? Você pode delegar também para pares, né, de outras áreas, ou então interface como fornecedores ou clientes, ou enfim. Na verdade, o máximo que você puder se sair, né, do envolvimento com essas atividades, melhor para você, né? Se não tiver jeito, ela vai acabar subindo para o quadrante verde aqui, porque vai ter que ser com você mesmo, né? Vai acabar sendo algo mais importante. E por último, o nosso grupinho dos vermelhos, né? Que são aquelas atividades que não são urgentes, ou seja, não tem ninguém ali no desespero para solução, né? No prazo curto e também não são importantes. Então, geralmente, essas atividades aqui, a gente precisa realmente, assim, com maturidade e equilíbrio também, né? Não é fazer nada no desespero, né? É um momento bom de reflexão para a gente avaliar se não deveria eliminar esse grupo de atividades que estão aqui. Eu vou trazer exemplos já na próxima tela, vocês vão entender melhor. Mas aqui o recomendado geralmente é incluir na sua lista de descontinuidade ou na lista de descontinuidade do seu time, né? Se você for líder, né? Então a gente deveria deixar de fazer essas atividades. Eu trouxe então um exemplo para vocês entenderem, né? Então vamos lá. Na parte verdinha que eu comentei que não tem jeito, a gente vai ter sempre atividades urgentes, importantes, a gente vai ter que resolver. Eu trouxe aqui, por exemplo, acionamento em casos de crises. Então entra alguma ligação, algum comitê emergencial, porque deu alguma crise na empresa, ou no seu setor, ou no segmento. Não tem jeito, a gente vai ter que participar. Demandas urgentes de informações solicitadas por níveis superiores. Então, às vezes, aquele diretor que está numa viagem, que está com um cliente, está numa feira, num evento e precisa de uma informação, liga, vai te perguntar, e aí não tem jeito, a gente tem que parar tudo realmente e atender, né? Visitas que não são planejadas, cliente que visita o escritório e você não nem sabia que estava lá, mas o cara chega do seu lado, e aí você tem que parar o que está fazendo, né? Ir lá dar atenção. Clientes, fornecedores, auditorias também, quando não são avisadas, né? Também não tem jeito, a gente tem que sempre priorizar a auditoria. Reuniões não planejadas também por níveis superiores. Também a gente tem bastante, né? Reunião que às vezes tem algum gerente sênior, um diretor, um vice-presidente, marcou alguma agenda e aí te chamaram lá meia hora só para tirar dúvida de algum slide que você nem sabia, né? Não estava preparado. Então isso acontece também, não tem jeito. A gente vai continuar parando tudo e dando atenção a isso, né? Então, são alguns casos aqui, né, pessoal? Alguns exemplos, tem diversos aí, é só para ficar a reflexão para vocês. No quadrante amarelo, é a parte que eu acho mais interessante, que aí vem, né, por exemplo, o item um, apuração mensal dos indicadores da área, né? O item 2, reuniões de follow-up sobre as entregas do time, se você é líder, né? Se você não é líder, você vai ter essa reunião semanal com o seu líder, né? Então, vai dar no mesmo também. Você vai ter que prestar contas lá dos seus resultados, seus indicadores, projetos e tal. No item 3, as aprovações que você faça aí eventualmente por e-mail, no SAP, em outros sistemas, tem muita gente que trabalha numa rotina de aprovações, né? No item 4, divulgações de relatórios da área de forma geral. Aí pode não ser só um indicador de performance, mas podem ser outros relatórios também do time, né? No item 5, por exemplo, visitas de campo, quando você faz viagens, né, para visitar clientes, fornecedores, você consegue se organizar com antecedência, né? Fazer a agenda toda combinada com outras pessoas da empresa, com o próprio fornecedor, e por aí vai. E aí, por último, no item 6, revisões de processos da área, né? Uma etapa de melhoria contínua que também é importantíssimo. E aí, por isso que eu coloco aqui sempre, inclua na sua agenda de rotina. No próximo bloco aqui do treinamento, da geração de valor, que vai ser o último pilar, nós vamos falar só desses itens amarelos aqui da agenda de rotina, né? De como você criar uma agenda de rotina e como você inserir esses exemplos aqui, né? Nessa agenda para que você possa ter mais eficiência e perder menos tempo, né?
Então, é uma forma de garantir que você vai cobrir tudo, vai passar por todos esses itens ao longo da semana, mas de forma inteligente ali, otimizando o seu tempo, eliminando redundâncias e por aí vai. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre esse tema aqui, tá? Passando para o laranja, esses são os exemplos que eu comentei que são urgentes, mas não importantes, que a gente deveria delegar, né? Então, por exemplo, demandas urgentes de informações solicitadas por outras áreas. Então, analistas de outras áreas, estagiários, pessoas que, terceiros, são contratados de outras áreas, aí ligam para você para pedir informação que muitas vezes não é nem da sua área, né? Você tem acesso também, mas a informação poderia ser facilmente consultada em outra área, por exemplo, né? Então, aqui cabe a gente delegar, né? Repassar para essa outra área e não se envolver mais, né? Senão você vira um funil ali, de tudo que é dúvida, porque quanto mais você responde ou mais rápido você responde, no mês seguinte a pessoa vai vir de novo atrás de você, né? Então aqui é como é que a gente educadamente consegue se desvencilhar desses ladrões do tempo, né? No item 2, agendas internas, por exemplo, da empresa para alinhamento de processos. Então, são coisas que são menos importantes, geralmente, né? E podem ser urgentes. A gente pode delegar também para o time, se você for líder. E no terceiro, e último aqui do exemplo, né, comitês internos que não são relacionados a KPIs da sua área, nada muito relevante, né? De vez em quando a gente tem aqueles alinhamentos internos, algumas agendas de desenvolvimento, mas que são mais genéricas, né, menos customizadas para você, né? Enfim, tem alguns exemplos ali. E aí é outra parte também que você pode delegar para o seu time, ou para pares, ou enfim, outras áreas também. E aí, por último, como eu tinha comentado a lista dos itens vermelhos, né? Então, o que que a gente pode descontinuar na empresa? Número um, por exemplo, solicitação de dados que já são reportados de forma recorrente. Então, isso aqui é aquela área que não recebe lá um determinado relatório, não está copiado no e-mail, não entra numa reunião e tal, e aí vem pedir para você, né? Então, você já está no comitê, você já está numa reunião, você já recebe cópia dessas informações e a pessoa não vai buscar direto da fonte, né? E não entra nas reuniões e tal, e aí vem pedir tempo a você aqui, te liga, quer marcar meia hora de reunião contigo, e aí tá roubando seu tempo também. Então, isso é uma coisa que a gente deveria começar a descontinuar, né? Avisar para essas pessoas que elas podem pedir para ser copiadas nos e-mails, né? Ou entrar nas reuniões, né? Ou seja, investir o tempo delas lá direto na fonte e não mais ficar passando por você, né? No item 2, controles que são redundantes aos demais que já são feitos na área. Isso também é muito comum. Tem muita gente que controla a mesma coisa, né? Se não for na mesma área, às vezes uma área par já está fazendo a mesma coisa que você. Então, é procurar identificar aqui o que que realmente você precisa fazer e o que que você pode consumir de outras áreas. E aí você pode descontinuar controles aqui que são dobrados, né? Redundantes na empresa. Agendas internas também no item 3 que você ou seu time entram e você percebe depois que não está agregando em nada, né? Ninguém fala nada do seu time, né? Ou você mesmo participa, mas não tem muita interação, né? Não tem muita relação com a sua atividade. Então aqui assim, a sugestão, né, que a gente possa comunicar isso para o líder dessas reuniões, avisar que a gente está investindo tempo aqui, né? E tem tido pouca utilidade, então qualquer dúvida ele pode te acionar aí por Teams, por e-mail, por telefone, ou mandar algum apontamento na ata, né, da reunião, se tiver alguma coisa para sua área, por exemplo, né? E aí você também vai se livrando de slots aí de tempo perdido em agendas que você fica lá só com o ouvido e não está agregando nada para você, né? E aí o item 4 são as agendas também redundantes aqui de forma geral, acho que é muito parecido também com o item 3, né? Mas tudo que for redundante, que você vê que já tem gente participando, que você não deveria estar lá, é você eliminar também. Uma coisa importante, só uma observação, né? É muito cultural as pessoas entrarem em agendas aí no escritório, né? Sejam presenciais ou por Teams, mas por Teams, Zoom, Google Meeting, né? São mais comuns, né? As pessoas entram ali, estão com o ouvido ali, mas estão trabalhando, né? Respondendo e-mail, estão fazendo outras coisas. Eu acho que não é ruim, de todo ruim, né? Só que quando a gente estiver falando das atividades aqui amarelas, né? Que a gente tem que dar um foco total, aí eu não recomendo, né, fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente vai falar bastante do amarelo na agenda seguinte, mas aqui é onde estão as atividades de maior valor para você e é onde você tem que estar com mais foco, né, mais atenção, né?
Então, realmente não recomendaria fazer duas coisas ao mesmo tempo nesse grupo aqui. Por isso que eu estou falando que é melhor você ser honesto com a empresa, né? E sair de algumas agendas que você fica lá com o teu ouvido à toa e migrar o teu tempo para fechar o slot para você mesmo, para trabalhar aqui nos amarelos, né? Do que você continuar aqui no vermelho, numa atividade que não agrega muito e deixar aqui o amarelo com uma qualidade ruim, né? No desempenho, né? Na realização dessas atividades ou muitas vezes nem realizar atividade de médio e longo prazo, de melhoria contínua, em função de um monte de agenda vermelhinha aqui que são desnecessárias, né? Então, assim, basicamente essa é a ferramenta, pessoal. Também é simples, o que é mais complexo são as reflexões, né? O exercício é que é o mais rico, né? Você dá uma parada, pensar no que você tem de atividades. O verdinho é mais difícil, né? Você adivinhar o que pode estar acontecendo, o que vai chegar para você de urgente e importante no dia a dia, né? É mais difícil prever, né? Então, assim, é mais complicado. O amarelinho, ele é super importante e dá para você se organizar e fazer uma boa reflexão, né, de quais são essas atividades, esses relatórios, reuniões de alinhamento, aonde que estão ali as atividades core da sua área que vão entregar os resultados mais importantes para você, né? Então, isso aqui dá para você refletir bem. Nesse outro laranjinha aqui também tem coisas que a gente já sabe com antecedência, outras não, vão chegando no dia a dia. E no vermelhinho também, com certeza, dá para você fazer uma boa reflexão. Dá para você fazer, se você é líder, né? Dá para pegar o seu time numa reunião de equipe e já começar a fazer um levantamento de o que cada um está fazendo ali de agenda que pode ser descontinuado, né? É um exercício bem legal, bem rico. Se você não é líder, né, e é um analista, por exemplo, especialista, assistente, enfim, eu até recomendo que leve essa sugestão para o seu líder na próxima agenda aí de equipe também. É uma forma de aliviar o sistema, né? Então, equilibrar as demandas sem perder qualidade do time, né? Então, também acho que é uma boa pauta aí para uma reunião de equipe, tá bom? É isso. E aí, falando aqui da próxima aula, a gente vai então, como eu comentei, né? A gente vai falar de como criar uma agenda ali de rotina eficiente, né? Então, eu vou mostrar aqui exemplos práticos, eu vou mostrar como eu organizo a minha agenda também. E aí, acho que a parte, a cereja do bolo aqui de como a gente colocar em prática todas essas alavancas de geração de valor, que é o propósito do treinamento, que é o que vai te diferenciar também para chamar atenção, destravar valor e destravar também a sua carreira, né? E ajudar a acelerar aí também seu próximo passo na vida profissional. Tá bom? Então, espero vocês na próxima agenda.